Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. Vamos começar nosso mergulho de hoje com uma imagem, a Baía de Guanabara. Mas assim, vamos esquecer o cartão postal. Vamos olhar para a margem de São Gonçalo, onde os pescadores artesanais vivem uma realidade, sabe, de lama, de esgoto, mas também de resistência. É uma outra Baía de Guanabara, né? Totalmente. A questão é, o que acontece quando um conhecimento de séculos, que é essencial para a sobrevivência de uma comunidade, colide de frente com a destruição ambiental? É um bom ponto de partida. E para nos guiar, a gente tem um artigo da bióloga Márcia F. Mendes Rosa. Ela investiga o que ela mesma chama de injustiça ambiental que esses trabalhadores sofrem. Certo. Então, nossa missão aqui é entender como a poluição de uma baía não é só uma questão ecológica, mas é um sintoma de problemas sociais e econômicos bem mais profundos. Exato. E o artigo já começa forte nesse ponto, sabe? Usar só a palavra poluição quase que engana. Engana como? Porque o termo certo, o que está em jogo mesmo é injustiça. A decisão de para onde o esgoto vai não é técnica. É uma decisão social. É uma escolha que, na prática, beneficia um grupo e, bom, sacrifica outro. Não é sobre um ambiente sujo, então? Não. É sobre quem é forçado a viver nele. Certo, vamos explorar isso. O artigo parte de um ponto que eu achei fascinante. A pesca ali não é um emprego qualquer. É tipo uma herança cultural viva. Os pescadores usam saberes que eles herdaram dos povos tupis-guaranis, dos tupilambás, a leitura dos ventos, das marés, das fases da lua. É uma ciência ancestral aplicada no dia a dia. Exato. E essa ciência toda está sendo literalmente sufocada. Sufocada pela lama, né? Pela lama, pela poluição. O artigo faz essa conexão direta entre a degradação ambiental e a perda cultural. O assoreamento, por exemplo, que é o acúmulo de lixo e sedimento no fundo, Certo. ele impede o uso de artes de pesca que são tradicionais, como a tarrafa, e a poluição química, junto com a sobrepesca industrial, está acabando com espécies que são parte da identidade local. O robalo, a pescada amarela, o siri-azul. Nossa. E para um pescador, o que significa não encontrar mais um peixe que o avô dele pescava ali, no mesmo lugar? É só uma perda econômica ou tem algo mais? É muito mais profundo. É a perda de um elo com o passado, sabe? É a quebra de uma tradição. O artigo usa o boto como um termômetro da saúde da Baía. E como é que tá esse termômetro? Tá quebrado. A raridade de um animal que era super comum virou um símbolo muito melancólico dessa perda de vida, de identidade. E a causa disso tudo? O artigo traz um número que é, assim, difícil de absorver. A Baía de Guanabara recebe cerca de 18 mil litros de esgoto por segundo. Por segundo. É um volume absurdo. É como se fosse um rio de esgoto sendo despejado ali sem parar. E uma parte gigantesca disso vem da falta de saneamento básico em municípios como o São Gonçalo. Isso me leva a um ponto que o artigo chama de despoluição desigual. Quer dizer, o problema não afeta todo mundo da mesma forma, certo? Exatamente. Enquanto algumas praias da zona sul do Rio e de Niterói, que são áreas mais ricas, mostram alguma melhora na qualidade da água, as de São Gonçalo, tipo a Praia da Luz, continuam cronicamente impróprias. Os rios de lá, como o Alcântara e o Guaxindiba, o texto descreve como valões de esgoto. Fica claro que a distribuição dos investimentos não é igual, então. Não mesmo. A limpeza tem CEP. O que me chama atenção nisso é a invisibilidade do problema. Porque para quem está na Zona Sul, a Baía pode até parecer que está melhorando. E aí a urgência some. Pois é. E o artigo toca nesse ponto quando discute o que a autora chama de racismo ambiental. Que é um termo bem forte. É forte. Ela argumenta que, historicamente, áreas mais pobres e com maior população negra acabam virando depósitos para os dejetos, para a poluição que ninguém quer ver. A sujeira é empurrada para longe dos olhos de quem tem poder. Diante de um cenário que parece tão sem saída, o artigo aponta alguma luz no fim do túnel? Existe resistência? Sim, mas não da forma que a gente talvez imagine.
A autora Márcia Rosa, ela propõe a educação ambiental não como algo teórico, de sala de aula. Mas como? Como um instrumento de consciência crítica. É uma ferramenta para que a própria comunidade entenda a estrutura dessa injustiça e possa lutar por seus direitos. Então a solução não é só limpar a Baía? De jeito nenhum. A solução, segundo o texto, é questionar o modelo econômico que vê a natureza como um lixão infinito. A demanda é por políticas públicas de verdade, estruturais, como saneamento básico completo para todo mundo, e não só medidas paliativas. Então, no fim das contas, a história dos pescadores de São Gonçalo é um retrato, né? Um microcosmo de um desafio global. Esse conflito entre desenvolvimento, meio ambiente e justiça social. A Baía tem capacidade de se recuperar, a natureza é resiliente, mas depende criticamente de ações humanas. Exato. E o artigo nos deixa com uma reflexão final que é bem provocadora. Ele menciona a APA de Guapimirim, que fica na própria Bahia, como um berçário de vida que ainda resiste, um santuário de mangue preservado. Um ponto de esperança. Exato. E isso levanta uma questão. Se um pequeno ecossistema protegido consegue manter a vida pulsando no meio do caos, o que realmente impede que essa mesma lógica de cuidado, de regeneração, seja aplicada na Baía inteira? A barreira é puramente técnica ou é uma barreira de prioridades?